Bem-vindos a mais uma semana do Eixo da Verdade na JNS. Sou Emily Schrader e nessa semana discutiremos a diferença entre reféns e terroristas. Há realmente distinção? Você não saberia disso pelas reportagens internacionais desta semana? Também vamos falar com Jonathan Schanzer, da Fundação para a Defesa das Democracias. E vamos discutir todas as novidades sobre o cessar-fogo entre Israel e Gaza, ou a falta dele. Tudo isso e muito mais agora no Eixo da Verdade. Reféns ou terroristas? A verdade é que a mídia realmente não consegue diferenciar. Essa semana, a imprensa global mais uma vez ultrapassou os limites. Grandes veículos como British Broadcasting Corporation e New York Times noticiaram o cessar-fogo entre Israel e Hamas apenas como troca de reféns. Veja. Como muitos líderes e pessoas no mundo, o primeiro-ministro ficará simplesmente encantado ao ver o que está acontecendo agora em relação à troca de reféns. Mas daqui para frente, acho que o que ouviremos do primeiro-ministro do Egito hoje é um foco no que vem a seguir. Sério? 1.700 terroristas palestinos foram presos em situações de combate por crimes relacionados à segurança. Segundo a British Broadcasting Corporation e o New York Times, 250 palestinos condenados por assassinato agora são considerados equivalentes a 251 homens, mulheres e crianças. Civis que foram sequestrados de suas casas em 7 de outubro, arrastados para Gaza para serem torturados e usados como moeda de troca por mais de 700 dias. Para reiterar, do lado israelense, temos civis israelenses inocentes sequestrados pelo Hamas de suas casas, de um festival de música, dos quartos das crianças. Do lado palestino, há terroristas condenados que mataram civis israelenses, inclusive crianças, a sangue frio. Agora, ambos são chamados de reféns pela mídia internacional. Porém, British Broadcasting Corporation e New York Times omitiram algo importante ao repetirem que foi uma troca de reféns. Israel libertou homens como Imad Kawazmeh, comandante do Hamas condenado a 16 prisões perpétuas por um duplo atentado a ônibus em Beersheba que matou 16 pessoas. Ou Iyad Abu al-Hub, condenado a 4 prisões perpétuas por organizar um atentado suicida em Kadumim, que matou 4 pessoas. Esses são os palestinos libertados no acordo de cessar-fogo. Não são ativistas, não são prisioneiros políticos, não são crianças inocentes que foram sequestradas das casas de seus pais. Assassinos. Enquanto isso, o Hamas celebra a volta dos nossos reféns, como Guy Gilboa Dalal, sequestrado no Festival de Música Nova, ou Alon Ohel, um pianista de 24 anos mantido em cativeiro por 2 anos, ou Avinatan Or, que ficou algemado por mais de 1 ano direto em um túnel. O contraste moral não poderia ser mais claro, a menos aparentemente que você trabalhe em uma redação de mídia ocidental. Infelizmente, isso vai além da imprensa. Ativistas espalham essa mentira nas redes sociais. Greta Thunberg chegou a postar uma foto de um refém israelense faminto, Eviatar David, e rotulou como se fosse um prisioneiro palestino passando fome. Agora, surpreendentemente, vemos influenciadores pró-Palestina e pessoas em Gaza se chamando de sobreviventes do Holocausto, se apropriando da linguagem do genocídio para encobrir o terrorismo do Hamas. Não existe equivalência entre resgatar civis de terroristas e libertar terroristas da prisão. Não há paridade entre reféns e assassinos, e não existe jornalismo ou manchete que apague essa diferença. Quando a mídia chama assassinos em massa de reféns, ela só confunde a história. Eles endossam o crime e mostram à próxima geração de terroristas que sequestrar civis funciona. Se não conseguimos nomear o mal, também não conseguimos combatê-lo. E agora, grande parte da mídia mundial está provando que já se rendeu. Isso nos leva ao próximo tópico, o acordo de Israel com o Hamas e quem está sendo libertado? Uma pergunta ainda mais importante é, até quando vamos repetir esses erros? Digo, neste acordo houve a libertação de quase 2.000 prisioneiros palestinos em troca dos nossos reféns. E entre os piores, alguns dos quais eu mencionei, Imad Kawazmeh, que citei acima, junto com pessoas como Nader Sadaka, condenado a 6 prisões perpétuas por orquestrar múltiplos ataques contra alvos civis israelenses em toda a Judéia e Samaria. Ou Ahmad Adel Jaber Saada, que foi responsável por explodir um ônibus civil e matar 11 pessoas. Pessoas muito agradáveis aqui. Quase 2.000 terroristas, 250 condenados à prisão perpétua. E agora, infelizmente, essa não é a primeira vez que vemos esse fenômeno.
Em 2011, Israel libertou 1.027 prisioneiros palestinos, incluindo centenas com prisão perpétua, para liberar o soldado Gilad Shalit. Em 5 anos, a inteligência israelense afirmou que mais de 60% dos libertados voltaram ao terrorismo. Agora, algumas estimativas colocam esse número acima de 80%. Pelo menos 6 israelenses foram assassinados em ataques perpetrados por terroristas libertados novamente no Acordo Shalit. E adivinha quem eram desses libertados? Que também foi tratado nos melhores hospitais de Israel contra o câncer durante sua sentença. Yahya Sinwar, o mentor e arquiteto do massacre de 7 de outubro. Se isso não merece pena de morte, não sei o que merece. Só quero acrescentar que Sinwar cumpria pena por assassinar palestinos, não israelenses. Como israelense, é um paradoxo cruel, pois Israel valoriza cada vida a ponto de pagar qualquer preço. Ao pagar esse preço, garante outra conta. O instinto moral de resgatar cativos se torna justamente a moeda que esses terroristas exploram. Diferente dos Estados Unidos, Israel raramente aplica a pena de morte, mesmo em casos de assassinatos em massa. Essa contenção é nobre, até que esses assassinos sejam soltos em trocas políticas, o que não ocorre nos Estados Unidos da América. Cada troca se torna, essencialmente, mais uma campanha de recrutamento. A única resposta sustentável pode ser algo que estados democráticos costumam evitar admitir. A pena de morte para crimes terroristas hediondos não é vingança, mas prevenção. Até que esse debate seja enfrentado de frente, cada acordo corre o risco de se tornar a semente do próximo massacre. Isso nos leva ao cessar-fogo, ou à sua ausência. Semana relativamente calma entre Israel e Hamas. Mesmo Israel cumprindo os termos, o Hamas demonstra outras intenções, começando contra seu próprio povo. Na última semana, as forças do Hamas executaram e detiveram dezenas de palestinos em Gaza, acusados de colaboração com Israel ou de espalhar desinformação. Vídeos verificados pela UINA, New York Post e outras fontes mostraram homens armados mascarados arrastando civis para as ruas de Shujaiá e Ramal antes de atirar neles a queima-roupa. Agora, testemunhas disseram a veículos locais que alguns dos mortos eram membros de clãs rivais há muito tempo ressentidos pelo Hamas por desafiarem seu domínio. Moradores e autoridades médicas relatam que dezenas de palestinos, incluindo jornalistas, foram executados ou desapareceram recentemente. Um dos incidentes mais chocantes foi perto de Khan Yunus, onde terroristas do Hamas invadiram uma mesquita. Eles retiraram 3 homens que haviam criticado o grupo na internet e os executaram na frente dos fiéis. Seus corpos foram expostos em público como traidores. Autoridades do Hamas afirmaram repetidamente que não deporão as armas, rejeitando a cláusula de desarmamento da trégua mediada pelos Estados Unidos da América. Agora, para os cidadãos comuns de Gaza, esse cessar-fogo se tornou, de forma estranha, um regime de medo. Postos de controle, toques de recolher e execuções sumárias, mas realizados pelo Hamas, não por Israel. Até grupos palestinos de direitos humanos condenaram esses assassinatos como represálias ilegais sob o pretexto de cessar fogo. Enquanto isso, mediadores no Egito e no Catar alertaram o Hamas, em particular, que essas ações podem realmente fazer o acordo desmoronar completamente. E os Estados Unidos também alertaram o Hamas que seus ataques contra palestinos são, na verdade, uma violação dos termos do acordo, não que o Hamas se importe, é claro. Nesta semana, eles mataram 2 soldados das Forças de Defesa de Israel e se envolveram em violência em Gaza, provocando ataques aéreos contra redutos do Hamas. Para Israel, isso confirma o que afirmamos desde 7 de outubro. O Hamas ameaça não só israelenses, mas também brutaliza palestinos. Um cessar-fogo que coexiste com execuções públicas não é paz e não é um cessar-fogo. É um teatro de terror para as câmeras do mundo, enquanto gazenses comuns sangram em silêncio. Curioso como quem pedia cessar-fogo agora silencia diante das execuções de palestinos pelo Hamas, não acha? Bem, voltando ao Reino Unido para a nossa próxima matéria, onde mais um escândalo surgiu esta semana. Acredite se quiser, não foi o homem judeu que foi preso por usar uma estrela de Davi em um protesto que poderia ofender ativistas anti-Israel. E sim, isso realmente aconteceu. Não, mas agora é sobre futebol. Agora o Maccabi Tel Aviv vai jogar uma partida amistosa contra o Aston Villa no Reino Unido no próximo mês e ainda por cima na cidade de Birmingham. Após o anúncio da partida, o grupo anti-Israel, criado por uma ex-terrorista do Hezbollah, aparentemente preparou um dossiê e entregou à polícia. Tentando difamar os torcedores do Maccabi Tel Aviv como racistas,
Agora, em vez de mandar eles enfiar isso onde o sol não bate, a polícia de West Midlands decidiu proibir totalmente os torcedores do Maccabi Tel Aviv de comparecer ao jogo da Liga Europa contra o Aston Villa, alegando que era para a segurança deles. O que é isso, na verdade? Discriminação. Agora, é claro, a reação foi imediata. O próprio governo do Reino Unido interveio, com o primeiro-ministro Starmer chamando a decisão de errada. O Ministério do Interior tenta reverter a proibição imposta pela polícia, mas alguns são tão odiosos que estão até elogiando isso. O deputado Ayub Khan apoiou a medida e chamou todos os torcedores do Maccabi Tel Aviv de racistas. Isso não é segurança, é apaziguamento. O que está acontecendo aqui é que a elite política está apenas tentando, mais uma vez, apaziguar uma multidão islamista violenta. Considerando que Birmingham tem 30% de muçulmanos, chegando a 70% em alguns bairros, a segurança é responsabilidade da polícia. Não é um pretexto para excluir judeus da vida pública. Se isso continuar, o futebol será teste para ver se judeus na Grã-Bretanha têm direitos condicionais. O Ministério do Interior e o Aston Villa tentam reverter o dano, mas a mensagem já foi clara. Quando se trata de antissemitismo, a elite britânica e sua polícia ainda estão jogando na defesa, não no ataque. Nossa convidada desta semana é Jonathan Schanzer, vice-presidente sênior de pesquisa na Fundação para a Defesa das Democracias, focado em políticas do Oriente Médio e segurança nacional dos Estados Unidos da América. Ex-analista de financiamento ao terrorismo no Tesouro dos Estados Unidos da América, ela é uma das principais vozes sobre Irã, Hamas e os conflitos em evolução que moldam a região. Hoje, ela se une a nós para explicar os acontecimentos recentes na região. Jonathan, obrigada por estar aqui hoje. Comecemos pelo mais recente, as violações do cessar-fogo pelo Hamas. Vemos que Israel respondeu, atingindo 83 alvos ontem, mas parece que isso é tudo por enquanto. Esse cessar-fogo vai se manter? E além disso, se não, o que você espera ver? Bem, veja, eu espero que o Hamas faça tudo o que puder para sobreviver. Estão pedindo para que ele se desfaça. Essa organização existe desde 1988 e acumula décadas de atividades terroristas. Ela não está interessada em se desfazer, não está interessada em entregar suas armas. E eu acho que ela está tendo dificuldade em se desfazer dos restos mortais, dos reféns assassinados que ainda estão em suas mãos. Eu espero que o Hamas lute com unhas e dentes enquanto esse esforço continua para tentar fazê-lo se render. Eu acho que o acordo pode funcionar em parte. O que quero dizer com isso é que Israel provavelmente permanecerá em mais de 50% da faixa de Gaza, além da chamada linha amarela. Essa área provavelmente permanecerá sob controle israelense por muitos anos. E o que acontece dentro da linha amarela, nessas áreas mais populosas de Gaza, né, essa é a grande questão. E eu acho que muito disso realmente depende agora de haver pessoas dentro de Gaza dispostas a enfrentar o Hamas, se estão dispostas a desafiar o Hamas, se estão dispostas a trabalhar com as forças de defesa de Israel, com os israelenses. E essas são perguntas que eu não sei como responder neste momento. Jonathan, você tem alertado consistentemente sobre a ameaça global representada pela influência maligna da República Islâmica, desde as ambições nucleares até os representantes regionais. Na sua opinião, qual é o tamanho da ameaça que o regime representa neste momento? As democracias ocidentais deveriam confrontar Teherã para conter suas atividades desestabilizadoras. Ou isso já não é mais possível? Olha, eu estou preocupado com esses mísseis, principalmente com o programa de mísseis balísticos que o Irã está tentando restabelecer. Eles aprenderam muito durante aquela guerra de 12 dias. Eles aprenderam como atingir alvos dentro de Israel que Israel está tentando proteger. Quero dizer, eles conseguiram atingir certos alvos próximos ao Mossad dentro da Kiryat. Isso não é algo que você queira ver o Irã se aperfeiçoar com o tempo. E ao ver o regime iraniano fortalecendo esse programa de mísseis, tenho a impressão de que os israelenses talvez precisem ter outro confronto para eliminar essa ameaça. Acho que seria útil agora se o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, talvez com os europeus, reprimisse ainda mais o Hamas. Financeiramente isso seria útil. Apoiar politicamente a oposição para derrubar o regime também seria útil. No fim, sentimos que provavelmente haverá outro conflito, talvez já em 2026.
Você explicou a pressão econômica em camadas sobre a República Islâmica, principalmente dos Estados Unidos da América, desde sanções unilaterais até cláusulas de retorno automático do antigo acordo com o Irã. Você pode explicar como cada nível funciona, quais ferramentas oferecem aos formuladores de políticas e por que manter as sanções é essencial para a dissuasão? Sim, veja, o Banco Mundial acabou de divulgar um relatório nos últimos dias e ele realmente aponta a contração da economia iraniana entre 1,5% a 2% este ano e mais 2 a 3% no próximo ano. Isso é um sinal de que as sanções estão afetando a economia. Isso está forçando o regime a escolher entre apoiar seus representantes terroristas no Iêmen, no Líbano ou em outros lugares, ou manter as luzes acesas em casa. É exatamente isso que você quer fazer agora com um regime conhecido por patrocinar o terror e o caos na região. Então, acho que essa é a primeira camada disso. Depois vem o apoio às pessoas no local. Eles não precisam de muito, mas de melhor inteligência, comunicação e financiamento, porém não em grandes quantidades. Eles provavelmente poderiam usar algumas armas, embora eu imagine que muitos países ocidentais não apoiariam isso, pelo menos ainda não. Mas essas são coisas que eu acho que podem ajudar a trazer mudanças, ou pelo menos pressionar o regime novamente, mantendo esse fogo aceso em casa, forçando o regime a começar a pensar, bem, vale a pena continuar apoiando o terror? Não seria melhor pensar em oferecer melhores serviços ao nosso povo e manter a calma, tentando diminuir essa chama de dissidência dentro do país deles? Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que o apoio adicional à oposição pode ajudar, enquanto continuamos a aumentar essas sanções. Esse é o tipo de coisa que queremos continuar vendo, mas além disso, conseguir boas informações sobre o regime, descobrir onde eles estão tentando reconstituir o programa nuclear, onde estão tentando reconstruir o programa de mísseis, onde estão tentando adicionar algumas dessas defesas aéreas que foram esgotadas por Israel. Tudo isso vai ser crucial neste momento. No fim das contas, qual o objetivo ao lidar com o Irã e seus representantes? A mudança de regime ou até mesmo o isolamento é viável quando a Europa não está unida nessa questão? Trump, pelo que vimos até agora, não quer deixar Israel concluir o trabalho militarmente. Temos uma situação mista em todos os aspectos, infelizmente. Não estamos dando sinal verde aos israelenses, pelo menos por enquanto, para acabar com o regime militarmente. Temos as sanções de retorno automático, que eu acho que é uma coisa boa, certo? É isso que a Organização das Nações Unidas, liderada pelos europeus, começou a impor ao regime. E é isso que realmente está prejudicando a economia iraniana neste momento e está machucando o regime. Mas o que vejo agora é a falta de uma estratégia mais ampla, uma que mire nas finanças do regime, nenhuma que apoie a oposição. E realmente, acho que a chave aqui é, será que conseguimos criar uma estratégia que, no final das contas, derrube o regime e coloque algo em seu lugar? Isso seria, digamos, um prenúncio de mais estabilidade na região. No momento, não temos esse tipo de estratégia. Acho que há elementos do que os Estados Unidos da América têm em mente que poderiam funcionar nesse sentido, assim como do mundo árabe e também dos europeus. Mas esses elementos precisam ser integrados, precisa parecer algo holístico, precisa parecer estratégico. Agora não vemos isso, mas ainda podemos chegar lá. Ainda restam 3 anos de Trump. Sabemos que ele não é fã da República Islâmica, mas também não está disposto a trabalhar tão próximo dos europeus ou da Europa neste momento. Sabemos que ele apoia Israel, mas também tem essa visão de paz para a região. E ele espera que, entre os ataques que os Estados Unidos lançaram em junho, junto com as sanções, talvez consiga fazer a República Islâmica ceder. Não tenho certeza se eles vão ceder, mas sei que eles estão sentindo a pressão agora. Eles não estão em uma boa situação, estão instáveis. Isso já é um bom começo. Acho que, como você disse, falta agora uma estratégia holística e sistêmica. Talvez vejamos uma nos próximos meses ou anos. Certo, precisamos encerrar por aqui, mas quero agradecer pelos seus insights e por lançar luz sobre o que está acontecendo nessa região. E o que esperar do Irã nos próximos meses? Seguiremos atualizando essa história. Obrigada por nos acompanhar. O prazer é meu. E agora vamos para o bom, o ruim e o feio desta semana.
Primeiro de tudo, nossa boa notícia da semana. Quem não ama chocolate? Bem, depois de mais de 700 dias como refém do Hamas, Gaikubo Adalal foi filmada comendo chocolate pela primeira vez desde o cativeiro. Uma imagem perfeita de sobrevivência. Vamos ver. Agora, a má notícia do dia. Temos aqui o estudante de Oxford, Samuel Williams, que foi flagrado em vídeo gritando: "Coloquem os rios debaixo da terra." Aparentemente, ele achou isso muito esperto. Vamos dar uma olhada. Íntegra, uma resistência firme e nobre na Palestina e em Gaza para se olhar, para se inspirar. E não quero falar demais, mas a gente tem feito oficinas em Oxford, talvez vocês queiram participar também? É assim, Gaza, Gaza, nos enche de orgulho, coloque os sionistas no chão. Gaza, Gaza, nos enche de orgulho, coloque os sionistas no chão. O interessante é que esse discurso de ódio já é ruim por si só. Depois, ele foi preso e suspenso da Universidade de Oxford por apelos flagrantes à violência contra judeus. Quando a polícia invadiu sua casa, encontrou e confiscou armas e munições. Então, este é um aspirante a terrorista do Hamas. Espero que ele tenha sido detido de vez. Parabéns à Universidade de Oxford por finalmente afastar quem apoia o terrorismo. E agora temos nossa história feia desta semana. Uma sobrevivente do massacre de 7 de outubro foi alvo e ameaçada por ativistas pró-Hamas no Ocidente, em um campus universitário na Califórnia. Agora, Yoni veio aqui para compartilhar sua história de sobrevivência de Kibbutz Mefelsim, onde o Hamas invadiu, assassinou, estuprou e sequestrou membros de sua comunidade. Agora, esses ativistas do campus acharam que seria uma boa ideia se fantasiar como aqueles mesmos terroristas do Hamas que traumatizaram o palestrante pelo crime dele ser israelense. Acho que poucas coisas são mais doentias e narcisistas do que esse tipo de ativismo. Já falamos sobre o bom, o mau e o feio, mas tenho um bônus especial só para esta semana. O ativista palestino Motaza Zaiza, fotojornalista favorito de todos, que foi retirado de Gaza pela Força Aérea do Catar durante a guerra, agora é homenageado em uma turnê de palestras nos Estados Unidos. Durante sua estadia nos Estados Unidos, no entanto, ele fez questão de postar sobre seu apoio ao Hamas e à resistência armada em uma publicação especial nas redes sociais. Minha pergunta é, por que esse apoiador de terroristas recebeu um visto em primeiro lugar? Quero dizer, olá, onde está o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega? Kesh Patel, Marco Rubio, alguém haja... Não há como uma pessoa que defende essas ideias ficar andando pelos Estados Unidos propagando esse tipo de discurso. Principalmente porque o Hamas é considerado grupo terrorista pelos Estados Unidos da América. Bem, é isso por esta semana no Eixo da Verdade. Voltaremos em breve com mais entrevistas e histórias do Oriente Médio. Sou Emily Schrader. Siga-me nas redes sociais como Emily Kai Schrader ou Emily em Tel Aviv. Obrigada por assistir. Até a próxima semana no Eixo da Verdade, na JNS.